Você sabia que os nematóides podem causar perdas importantes na produtividade de uma lavoura? Eles são microscópicos, silenciosos e extremamente destrutivos. E é por isso que estamos começando hoje uma nova websérie da Bayer, uma jornada em 5 episódios para entender, enfrentar e superar esse inimigo invisível. Por que chamamos os nematóides de inimigos invisíveis das lavouras? Porque eles vivem no solo, atacam as raízes das plantas e muitas vezes passam despercebidos até que os prejuízos aparecem. Nessa websérie vamos dissecar esse universo, mostrar os impactos reais, os métodos de diagnóstico e, claro, as novidades mais eficazes para o controle desse verme de solo. Nessa empreitada estão aqui comigo Eric Cancian, gerente de marketing de inseticidas da Bayer, seja bem-vindo, e o Felipe Stefaroli, gerente técnico das culturas de soja e algodão. Prazer ter você aqui. Obrigado, Alex. Muito bem. Temos pela frente, portanto, uma missão de esclarecer para quem nos acompanha a importância do nematóide quando ele ataca uma lavoura, o que acontece, enfim, entender esse universo dos nematóides e, mais do que isso, trazer opções de controle e mostrar para o produtor como ele pode, de alguma forma, ter esse controle mais específico aí dos nematóides. Você estava me contando, né, Felipe, que a partir do momento que uma área tem nematóide, é muito difícil erradicar esses nematóides, não é isso? Exatamente, Alex. Assim, no momento em que o agricultor tem a entrada e a percepção que existe nematóide na área dele, que ele vai pegar uma amostra de solo, de raiz, mandar para um laboratório especializado, e ele vê que sim, existem fitonematóides nessa área, ele vai ter que começar a fazer um processo de cuidados ao longo de todas as safras. Dificilmente ou quase impossível esse agricultor conseguir eliminar todo o problema de nematóide. Então ele vai fazer uma convivência, ele consegue conviver muito bem, né? Mas ele vai ter que sempre executar práticas que visam a diminuição da população desses nematóides na área. Vamos entender o que são esses nematóides, como é que eles atuam no solo, enfim, que cenário é esse da presença do nematóide? Legal. Bom, nematóide ele é do filo Nematoda, que é gigantesco, né, esse filo. Mas falando da agricultura, os nematóides são vermes de solo, vermes filamentosos de solo. Ele é microscópico e ele tem uma movimentação muito baixa no solo, ou seja, a gente precisa de uma ação externa para você conseguir, para que esse nematóide ele se dissemine na área, porque a movimentação dele no solo ela é muito baixa, ele se caracteriza por se movimentar pouco. E ele se diferencia, às vezes o agricultor ele se confunde um pouco, já ouvi esse confundimento no campo com relação às minhocas. Né? As minhocas são anelídeos, as minhocas são outro filo, são outros animais, né? E o nematóide ele é realmente uma classe específica, microscópica, com baixa movimentação no solo e que pode atacar plantas. Existem nematóides que controlam insetos, que se alimentam de insetos do solo. Existem diferentes classes e a gente vai, obviamente, aqui focar nos fitonematóides. Eles são microscópicos, é difícil de detectar, então só movendo o solo, a olho nu ali, não dá para perceber, né? Alex, já falando de diagnóstico de nematóide, né? O produtor não consegue ver o animal, né? Ele não consegue ver aquele bicho ali na superfície ou dentro do solo. Ele precisa utilizar ferramentas capazes de detectar a espécie, né, a nível de espécie, e como está essa quantidade de nematóides que está fazendo, que está se alimentando ali das plantas que ele está colocando naquela área, né? Então, por ele ser muito pequeno, o diagnóstico ele é mais difícil e exige com que esse agricultor realmente busque algo especializado para gerar esse diagnóstico do problema de nematóide na área. Tá? Você falou de espécies, tem mais de um tipo de nematóide? Nossa, nematóide tem milhares de espécies, tá? Mas assim, eu não vou citar tantas, eu vou citar as principais que atacam as principais culturas do Brasil. Então a gente pode falar daquele que é mais facilmente detectável
porque ele é um nematóide de galha, que a gente fala. Então você olha a raiz, por exemplo, da soja, você vê aquelas galhas, algumas bolinhas que não são os nódulos, tá? Mas são umas bolinhas de infecção ali causadas pela entrada do nematóide nessa raiz, que é o que a gente chama dos meloidógenes ou nematóides de galha. Ele é muito comum no Brasil. Temos outro nematóide, que é o nematóide de cisto, que o sistema de reprodução dele envolve lá um cistozinho que ele tem. Então, ele é bem, também assim, característico e é bem importante. Talvez o nematóide que causa mais dano à cultura da soja seja o nematóide de cisto, né? E nós temos um terceiro grupo que ele é bem abrangente a nível de Brasil, que é o Pratylenchus. Então, o Pratylenchus ele é bastante importante, né, para as culturas. Rotilenchus também é um nematóide importante. Mas assim, de maneira geral, esses top 3 que eu disse são os nematóides assim, mais abrangentes e os nematóides que mais causam problemas nas principais culturas. Vamos repetir então? Nematóide de galha, tá? Nematóide de galha, então meloidógene. O de cisto, heteródera, né, glicínice. E temos o terceiro, que é o Pratylenchus, bastante importante também. Muito bem. Eles são vermes de solo e, portanto, eu imagino que não escolha a cultura, né? Mas quando a gente olha para soja e milho no Brasil, quais são os mais importantes aí? Estou elencando essas culturas, mas enfim, eu imagino que eles estejam presentes aí em várias culturas e afetem várias culturas. Sim, sim. A gente tem hoje, na verdade hoje não, há muito tempo, né? Vários nematóides que atacam, por exemplo, culturas, os HFs, né? Os hortifrutis, que daí a gente tem um problema muito grande em qualidade de produto, principalmente, que chega na prateleira do consumidor. Você tem os nematóides que atacam soja, milho, aí causam danos principalmente em produtividade, porque eles roubam aquela seiva que deveria ir para a planta, ele consome aquela seiva para se reproduzir, se multiplicar, né, e, enfim, cumprir o ciclo de vida deles. Então, os principais realmente são esses três. A gente tem alguns mais específicos para alguma cultura, por exemplo, essas de HF, a gente tem problemas também no café, nos citros, soja, milho, algodão, né? Então, em todos eles a gente tem os nematóides fitopatogênicos. Então, assim, é legal quando o produtor começar a identificar que ele pode ter algum tipo de problema de nematóide, que ele envie essas amostras para que seja feito um rastreamento e se descubra qual espécie, né, se trata dentro dessas culturas. Mas eles têm preferências por culturas, não? Existe uma certa preferência desses nematóides. Existe assim... Quando eu tenho uma cultura de algodão, por exemplo, existem nematóides que são mais característicos dessa cultura, da soja e etc. Tá? Então existe sim, mas eu acho que o agricultor não deveria se preocupar exatamente com isso, né? Se ele identificar que existem nematóides fitopatogênicos, o tratamento dessa lavoura ele vai envolver práticas para que você que você conviva com esses nematóides, práticas que serviriam para a maioria desses nematóides, entendeu? Então, assim, não se atentar tanto exatamente à espécie, mas ao manejo que deve ser feito para aquele complexo de nematóides que ele tem na área. Canciano, estou vendo você concordar aí. Quer complementar? Não, basicamente assim, como conviver, né? Então, como manejar, como mitigar os danos do nematóide, seja nas culturas onde o dano ele é mais quantitativo, né, perda de produtividade principalmente, ou em cultivos de HF, como o Felipe mencionou. Então, relacionado sim à quantidade, mas à qualidade que esse produto vai chegar na prateleira, né? E isso é dano econômico para aquele agricultor. Então, é muito importante usar as táticas corretas de manejo para conviver bem e reduzir os danos que o nematóide causa. Então vamos reforçar, não é só perda de produtividade, então, é perda de qualidade também. No caso do HF, isso fica mais claro, então. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente pode citar o exemplo da batata, né? Batata e cenoura. Batata e cenoura, assim, quando você vai na prateleira hoje em dia e vê aquela batata bonita que está ali, né, bem manejada, então tudo isso vem de um bom manejo, principalmente de nematóides, né, porque o nematóide realmente ele pode causar problemas nessa casca dessa batata, né, então a gente vê aquela batata furada, aquela batata cheia de deformações, isso pode ser causado por nematóides, né, então um bom manejo de nematóides é importante para isso. O consumidor final,
ele não vai receber uma batata ou uma cenoura de uma lavoura que teve problema sério de nematóide, porque o atacadista ele não vai Aceitar, vai né? aceitar. Então, nesse caso, nesse exemplo, pode ser que o agricultor perca uma área inteira de batata ou de cenoura, como esse exemplo, por conta de dano de nematóide. Ele produziu, mas a qualidade não atendeu os padrões do varejista, né? Do atacadista e varejista. E a gente costuma dizer que o brasileiro come com os olhos, né? Sim. Precisa estar bonito ali para Sim. atrair o consumidor. Então é fundamental esse cuidado aí para evitar que, de fato, tenha esse prejuízo, né, Cancian? Exatamente. Cancian, quais são as regiões do país que sofrem mais com esse problema? Dá para identificar alguma região específica? Está no Brasil inteiro? Enfim, o que você conta para a gente? Alex, primeiro ponto que a gente precisa considerar. O nematóide está no Brasil inteiro. Tá? Tá no Brasil inteiro. O que a gente talvez não tenha no Brasil inteiro é a consciência do problema. Né? Existe uma ideia de que nematóide é um problema do cerrado. Né? O nematóide não é um problema só do cerrado. O nematóide chegou no Brasil inteiro. Mas aí como que ele chegou no Brasil inteiro, né? Você fala, olha, se ele não se movimenta, você falou agora há pouco que ele fica paradinho ali e se concentra em algumas regiões. Por uma série de fatores. Eu vou citar um aqui, por exemplo, que é o fato da gente ter movimentação de máquina agrícola ao longo do Brasil nos últimos anos. Né? Máquina que sobe, que desce, vai colher aqui, volta para colher em outra região. E ele foi se disseminando, além dele ser como são fitonematóides, eles são problemas, eles convivem na nossa região, na nossa natureza, na nossa realidade tropical. Enfim, então, a resposta é, eles estão em todas as regiões do Brasil. O que a gente talvez não tenha é o conhecimento do problema. Porque em algumas regiões, em algumas lavouras, vai depender um pouco do solo, de como o agricultor manejou essa lavoura ao longo dos anos, pode ser que ele tenha feito uso de ferramentas que estão mitigando parte do problema. E o problema não se expressa de forma tão evidente, mas ele está lá e ele está derrubando produtividade. Né? Então nós temos o Cerrado, uma região muito importante para o nematóide, o centro do Brasil é muito importante no nematóide e o sul do Brasil também. Nós temos um pesquisador parceiro nosso, lá do sul do Brasil, que está fazendo um trabalho de conscientização junto com a gente. E os resultados, a gente estava um mês atrás, numa reunião lá com, nós chamamos de agroespecialistas, né? São consultores e pesquisadores do agronegócio. E a gente teve um momento específico para falar de nematóide. E quando a gente vê o resultado dos trabalhos, a gente fica evidente que o problema é muito sério. Então, produtor do sul do Brasil que imagina que não tem problema de nematóide, a gente faz um trabalho lá e dá uma diferença de 18 sacos de produtividade, significa que o problema existe e que ele é muito sério. Esse alerta que você está fazendo é muito importante, porque às vezes pode ter um produtor que está ouvindo a gente agora e não se conscientizou desse problema na lavoura dele. Como é que a gente identifica danos, sintomas, enfim, o que o nematóide causa na cultura e que pode ser ali aquele primeiro alerta, aquele primeiro sinal de atenção para o produtor prestar atenção? Existe assim alguns sinais claros da presença de nematóide. Nenhum consegue ser conclusivo no sentido assim, olha, eu olhei esse sintoma, é certeza que é nematóide. Por quê? O que o produtor precisa entender é como o nematóide ele atua, né? Então ele entra na raiz da planta ou ele se alimenta, né, do que a planta iria, né, translocar para os grãos e tudo mais. Então, ele estando na raiz da planta, aí os sintomas da parte aérea começam a aparecer. Então, por exemplo, quando a gente vai numa lavoura de soja atacadas por nematóides, o que a gente começa a perceber? Parece que aquela soja, ela tá fraca, sabe? O agricultor vai falar, nossa, parece que tem uma reboleira. Então, normalmente em reboleiras, assim, você olha e fala, nossa, existe uma depressão, a planta tá menor, parece que ela tá ali raquítica, parece que tá faltando água. E quanto mais arenoso o solo, quanto menos caixa de água eu tenho nesse solo, mais vai sentir essa planta. Por quê? Porque o nematóide está ali, sugando aquele nutriente, sugando aquela água da raiz, e aquela planta realmente fica um pouco menor. E aí existem diversos sintomas também em outras plantas, o café,
próprio HF, que eu posso arrancar a planta do chão e olhar também aquele sistema radicular, né? Então, são sinais, mas o que é mais importante, Alex, é fazer o diagnóstico correto, é pegar uma amostra desse solo com raiz, acondicionar esse solo em saco plástico, para ele não perder a umidade, e mandar essa amostra para um laboratório especializado. Nesse laboratório especializado, aí sim eu vou ter o diagnóstico final de quais as espécies nematóides estão presentes. Pelo que eu estou entendendo, não basta só detectar o nematóide, a presença do nematóide, é preciso saber a espécie do nematóide que está atuando ali naquela área. Isso, seria legal a gente ter, porque todo laboratório que faz a detecção do nematóide, ele também separa isso em espécies, né? Então a gente teria ali o range de espécies que estão atacando aquela lavoura, né? Pode ter mais de uma espécie no Pode mesmo ter mais solo? de uma espécie, com certeza. Pode ter eventualmente o nematóide de galha junto com o nematóide de cisto, pode ter um pratilênculos, que é o mais comum de acontecer, junto com o nematóide de cisto. Isso pode acontecer independente da região, mas o mais importante é, eu detectei, eu suspeito que pode ser o nematóide. É sempre uma suspeita. Dificilmente eu vou conseguir chegar no diagnóstico final olhando apenas a planta. Então eu preciso encaminhar realmente, né, e usar ferramentas para que eu possa identificar esse nematóide. E só um complemento, né, Felipe? Nessas análises que os laboratórios fazem, eles também quantificam. Então esse exercício de quantificar o nematóide dá um indício de como atacar, né? Então pode ser que você tenha uma pressão menor, uma pressão maior. Essa é uma ciência que está em evolução, mas vai te ajudar a orientar o quão intenso precisa ser o trabalho que você vai fazer naquela área para mitigar o problema do nematóide. Ou seja, a concentração do nematóide faz a diferença também na hora de determinar o controle. Sim, é uma das informações que a gente precisa para determinar quais vão ser os tratos culturais que a gente vai fazer naquela área. Boa. Felipe, quais são as culturas que sofrem mais impactos aí no caso de presença de nematóide detectada? Olha, grande parte das culturas agrícolas, né, por ter raiz, essa raiz estar no solo e o solo tem a presença desses nematóides fitopatogênicos, né? As grandes culturas, então soja, algodão, milho, feijão, os HFs, então, como a gente já falou, batata, cenoura, a gente vai para outros perenes aí, os citros, Vários cultivos de fruticultura. Fruticultura, né? como um todo. Então, assim, eles realmente estão presentes em grande parte das culturas agrícolas do país. Muito bem. Geralmente os sintomas, eles costumam confundir o produtor. Você falou da importância de mandar para um laboratório para entender se é nematóide ou não, mas quando ele olha aquele sintoma, aquela reboleira, enfim, aquela planta fraquinha que você falou, pode ter alguma confusão aí no diagnóstico? Pode haver confusão sim, porque é o seguinte, a gente tem também possibilidade de ter uma mancha de solo, né? Então eu ter ali naquele local, eu vejo a reboleira. Eu posso ver a reboleira, tirar uma amostra, mandar para o laboratório, aparecer nematóides, mas não o nematóide exatamente, até pela quantidade que ele está dentro daquela reboleira, não exatamente só ele está causando esse tipo de problema. Tá? Então ele pode ter algum problema de doença nesse solo, pode ser uma reboleira de uma área um pouco mais compactada, que essa planta ficou um pouco menor, pode ser um erro de plantio, então eventualmente eu fui plantar, a minha botinha desceu um pouco mais, ou ficou muito na superfície, aquela planta demorou para se estabelecer na área e ela começa a competir com as demais que estão maiores. Então eu olho e falo, nossa, eu acho que eu tenho nematóide, mas às vezes não é ele. Pode existir uma certa confusão. Então é por isso que a gente tem que ter uma assistência técnica capacitada para auxiliar o produtor, né? Que ele estude um pouco também do que pode estar acontecendo, mas existe a possibilidade de doença, a possibilidade de compactação, a possibilidade de erros de plantio. Então nem toda aquela reboleira é nematóide, mas ela pode conter o nematóide também, contribuindo para que aquilo possa acontecer. Deixa eu explorar um pouco mais. Claro, fica à vontade. Como a gente está passando uma mensagem para o agricultor, eu vou inverter teu ponto, Felipe.
Às vezes o agricultor está achando que é uma mancha de fertilidade, que é uma poça d'água que ficou aí, depois eu ajustei, mas ficou aquela mancha de solo, e às vezes é nematóide. Isso pode acontecer, por exemplo, em áreas que um produtor arrendou de outra pessoa, que estava manejando aquela área há alguns anos, ele está manejando aquela área há menos tempo, conhece menos o histórico daquela área, ou até na área que ele está trabalhando há vários anos, mas ele tem uma ideia de que aquilo é um outro problema. O convite que a gente faz, né? Investigue um pouco mais. Pode ser nematóide, e aí a gente vai falar um pouco mais adiante nos próximos episódios como que a gente pode manejar essa área e recuperar a produtividade. O fato é que a confusão pode promover um diagnóstico errado e, consequentemente, ele pode continuar perdendo ali naquela área. Exatamente. Se ele não fizer o manejo correto. Exatamente. Muito bom. Muito bem. Cancian, quanto tempo um nematóide permanece ativo no solo, sem controle, enfim, que cenário é esse? Alex, o nematóide chegou na área, ele vai ficar ali. Acho que o Stefanoli mencionou, é praticamente impossível erradicar o nematóide, ele vai estar ali. Né? O exercício nosso é como minimizar os danos que ele vai causar. Ele vai causar dano. Independente se vai ser um dano maior ou menor. E agregando só mais uma informação na nossa conversa, preparando para os próximos episódios. O dano que o nematóide causa, em termos de produtividade, quando a gente está falando da raiz e qualidade em casca dos vegetais, ele vai além, porque uma vez que ele rompe o tecido celular das raízes, ele abre porta para fungos. Então, acabei complementando um pouco mais a resposta, mas o nematóide vai ficar lá. E a gente tem como exemplo do nematóide de cisto, que esse cisto, essa estrutura de reprodução que ele cria, pode ficar dormindo ali por anos. Em determinada condição de lavoura, ele vai em algum momento, ele vai liberar esse cisto e vai liberar aqueles nematóides que estavam ali dormindo, falando um termo mais simples. Então, é um problema que a gente precisa aprender a manejar e conviver para garantir a nossa saúde financeira e a saúde do nosso agronegócio. Mas você trouxe uma questão importante. Quando ele está adormecido ali no solo, ele não tem potencial de perda? Nesse caso do cisto que está ali paradinho, não. Não. Mas é um tema específico do nematóide de cisto. Tá? Mas, por exemplo, eu tenho um nematóide, eu tenho pratilencos na minha área, eu planto uma cultura de cobertura, né, na entre-safra. Muitas vezes, dependendo da cultura de cobertura, ela pode ser um fator de reprodução acelerado para o nematóide. Em contrapartida, nós conhecemos culturas de cobertura que reduzem esse fator de reprodução. Então é uma tática de manejo. Então a gente precisa entender o problema e tratar ele da maneira correta. Aproveitando esse gancho que você trouxe, Cancian, sobre os problemas secundários e que acabam aumentando o prejuízo trazido pelo nematóide, abre portas para a entrada de outros problemas. Como é que a gente enumera quais são as principais consequências econômicas aí para o produtor que não prestou atenção, o produtor que não detectou a tempo ali para fazer o manejo adequado? Quais são esses prejuízos? Como é que a gente quantifica isso? Vamos lá, Alex. Existem vários números, né, quando a gente fala de agricultura brasileira, os danos que o prejuízo econômico que o nematóide causa, na casa de bilhões, quando a gente extrapola isso para a agricultura brasileira de forma geral. Mas assim, o que a gente observa, né, no campo, né, Stefanoli? Você tem lavouras de soja, por exemplo, que vão perder 5 sacos de soja, tem lavoura de soja que vão perder 25 sacos de soja. Então, é um pouco complicado generalizar, tá? Mas o que a gente observa, o que a literatura nos mostra, é esse potencial de perda de 25, 30 sacos, vai depender de cada situação. Vai depender da genética que ele está usando, da fertilidade que ele está usando, das condições de clima também, das espécies e da pressão, da quantidade de nematóide que ele tem na área. E como a gente já mencionou aqui anteriormente, no caso de alguns cultivos que estão muito relacionados à qualidade do produto que vai ser entregue para o consumidor final, ele pode inviabilizar um lote de cenoura, de batata, de outros cultivos. Enfim, o dano que o nematóide
causa, ele pode ser todo o lucro que o agricultor estava esperando daquele cultivo. É isso que é essa mensagem que acho que a gente precisa levar em termos de conscientização. A gente não quer trabalhar aqui, né, Felipe, com os casos extremos, mas vou citar um agricultor do Goiás, conversando com ele, ele falou assim, olha, quando eu comecei a manejar nematóide, foi porque a minha lavoura estava inviável economicamente. Eu estava para entregar a área. E ele fez uso de algumas ferramentas, ele conseguiu recuperar a saúde financeira do negócio dele. E acho que esse raciocínio vale também para a questão de deixar de ganhar, né? Sim. Às vezes o produtor tem aquela média boa, mantida, mas uma semente com potencial muito maior ali de produção que está sendo sugada ali pelo nematóide, né? E até complementando o que o Eric comentou, o nematóide ele é sorrateiro. É diferente de uma praga, por exemplo, um percevejo marrom na soja. Então ele vem... Então você vê aquele monte de percevejo, ele vai causando dano, e de repente ele desaparece. Ou uma ferrugem, por exemplo, uma doença na soja, que em poucas semanas dizima aquela soja. O nematóide ele vai aumentando ano a ano. Então o produtor às vezes vê e fala, mas tem 2 ou 3 reboleirinhas, né? Não vou atuar agora, vou deixar para manejar isso no ano que vem. E aquela reboleira aumenta e ele vai passando os equipamentos, esse equipamento vai disseminando esse nematóide. E aí ele começa a chegar numa situação insustentável, porque essa praga, o nematóide ele é sorrateiro, ele vai aumentando ano a ano e às vezes o cara está se acostumando com aquela produtividade, e aquela produtividade baixando e ele vai perdendo lucro. Então, assim, muitas vezes o agricultor ele é reativo. Então, aquela praga entrou, ele gasta, ele investe porque ele está vendo que aquela praga está acabando em semanas com a cultura dele. E o nematóide não, por isso que ele tem que se atentar ainda mais. Porque nos primeiros sinais, ou assim, ele começou a perceber que está aumentando esse tipo de problema, ele já é super necessário que ele tome as providências para diminuir essa população e ele poder conviver com isso, senão ele vai sofrer lá na frente. E dá para restringir a atuação dos nematóides ou fatalmente ele vai se espalhar também? Olha, a gente, através das práticas, né, das boas práticas, até depois a gente vai falar um pouquinho sobre agricultura digital, você consegue, de certa maneira, mapear onde ele está nessa área e poder fazer uma atuação um pouco mais direcionada, né, aonde ele está naquela área, mas de maneira geral, quando o produtor detecta que existe a presença de nematóide no talhão, é importante ele fazer as boas práticas de manejo no talhão como um todo. Ele pode usar práticas para detecção e ataque local, isso é legal, isso é importante, mas também como que eu cuido para que eu não espalhe esse nematóide para talhões ou para áreas onde eu ainda não observo o problema. Muito bom. Cancian, de que forma o avanço da agricultura digital ajuda a mapear o problema? Pô, você fora já deu gancho até para mim aqui, né? Verdade. Nós temos um serviço na Bayer que se chama Bayer Directo, onde a gente usa a agricultura digital para mapear o problema por meio de imagens, né? Então, esse serviço ele monitora a área do agricultor por meio de imagens e usando um algoritmo, né, uma inteligência aí digital já muito bem treinada, ele identifica as áreas onde o problema é de nematóide. E aí isso permite com que o agricultor tome a decisão, né? Quais são os tratos culturais que ele vai fazer na área como um todo e quais são os tratos culturais mais intensos que ele vai fazer onde ele tem o problema. Por exemplo, se o agricultor tem um pulverizador com controle de seção, aplica ou não aplica, ele pode direcionar a pulverização de um produto concentrando nas áreas onde o mapa mostrou para ele que ele tem problema de nematóide. Esse é um serviço nosso e está disponível para o agricultor. Show de bola. Bom, então o que a gente conclui desse episódio? Nematóides são uma ameaça silenciosa e recorrente, os prejuízos não aparecem de imediato, mas comprometem
a safra, comprometem produtividade, comprometem qualidade dos produtos. A detecção precoce é fundamental para fazer o bom manejo e é preciso aí enxergar os nematóides como um problema de longo prazo. E para você que não conseguiu acompanhar esse episódio inteiro ou quer rever esse conteúdo, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece no cantinho da sua tela ou acesse esse link que está sendo disponibilizado para que você possa assistir quantas vezes você quiser a esse conteúdo. No próximo episódio vamos falar de manejo, mostrar como o controle de nematóides vem evoluindo aqui no Brasil e destacar o papel dos nematicidas. Até lá!